eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele filme, aquela série que você gostou de assistir e não tem com quem conversar. Vem pra cá, bota nos comentários aí quem você quer ver aqui sendo falado, qual a série, qual o filme. E agora, no dia de hoje, eu vou brindar com ideias na argila a minha convidada Jaque. Seja bem-vinda! Silvinha! Cafézinho bom, hein? Eu que te agradeço, hein? Delícia! Quero agradecer aqui, Marta Shen, Ideias na Argila, você já sabe. Agora, vai lá no Instagram da Marta para conhecer o trabalho dela. Ela transforma o seu desejo, o seu sonho, em uma peça maravilhosa, chique, linda, de bom gosto. Ideias na Argila, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre o documentário controverso e necessário, que se chama What the Health, ou seja, que raio é esse, que saúde é essa, alguma coisa parecida em português, tá? Você vai ficar agora com o trailer e eu volto falando com a Jaque Alac, que é nutricionista. Até daqui a pouco. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. We have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country. 18% of children are morbidly obese right now. We're on par to have 1 in 3 people be diabetic in the next 25 years. That's crazy statistics. Have this very dangerous situation. Large amounts of these substances have unquestionably been associated with clogged arteries, high blood pressure, diabetes, autoimmune diseases. Absolutely, the science is solid. We're talking life and death. Health organizations have become co-opted. They are taking money from the very industries who are causing the problems. There's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. We've got a $35 billion statin drug industry. Do they ever want to see that go away? The government's in bed with anyone that gives them the most money. These are government programs. Consumers have no idea. We consider it normal that a town the size of the town I grew up in gets wiped out every year. If that many people were being killed by some terrorist group in the United States every year, we would find them. From a community standpoint, from all other aspects, we're in a state of emergency. They care more about cooperation than do people. They spend at least $138 million lobbying Congress. These companies really have a vested interest in making sure that the public doesn't have information about their effects. Any little thing that comes up, man, they beat it to death. They're trying to silence people into not speaking out and not showing the truth. If that's where you want to go with this, I'm sorry, I'm not the person that you should be talking to. The European Association of Diabetes. Então, sinistro, né? A gente nem pensa sobre isso. Ou pensa, Jaque? Por que você escolheu este filme? Me conta. É um tema controverso, realmente, como você falou, complicado da gente abordar, porque trabalha sobre mitos. E como diz o Dr. Michael Greger, que é um fenômeno também da nutrição moderno, estudioso, escritor de livros como Comer para Não Morrer. Eu acho que é o nome do título do livro dele. Gerar dúvida é o que há de melhor em termos de saúde. Então, quando a gente pensa sobre a saúde, a gente pensa sobre estudos científicos, né, que geram guidelines, que proporcionam que médicos, nutricionistas trabalhem em cima de consensos de saúde para a melhoria da população, da saúde da população. E aí, quando você se depara com um material como esse, você se questiona, inclusive dos consensos, que é uma loucura. Eu tô falando isso aqui, eu tô até com medo do meu CRN ficar caçado. Mas a gente tá aqui para fazer as pessoas pensarem, né? Pois é. E eu, quando eu escolhi esse podcast, essa série, o seu comentário para falar, na verdade, eu escolhi, Silvia, porque ele me diz muito respeito em termos da minha própria saúde. Eu sou, hoje, nutricionista, porque eu já estive na cadeira do doente, do muito doente. E hoje eu consegui, através da alimentação, ter uma vida plena, adequada. Recuperei 100% da minha saúde.
tô de volta, né? Então já bati lá na porta de São Pedro falou, opa, peraí, tá merecendo voltar? Parece que sim, ganhei uma segunda chance. E tudo isso eu fiz através da alimentação. O que você teve? Você quer falar sobre Posso isso? Posso falar. Eu tive somente um tumor no cérebro, eu tive uma suspeita de câncer de mama que eu não podia sair do consultório do médico sem assinar um termo de responsabilidade, porque eu tinha nódulos que eram gigantes, massas realmente muito grandes no seio. Tive endometriose severa, saí do médico com o diagnóstico que eu teria que fazer uma colostomia, com 30 e poucos anos. O meu intestino estava completamente tomado à época. E foi uma sucessão de problemas praticamente num intervalo de tempo muito pequeno. E aí foi que o meu sinalzinho de alerta falou, opa, tem alguma coisa errada aí. E eu fui parar na mão de uma... Pode falar o nome das pessoas aqui? Claro, lógico. Da Laura Pires, que me salvou, que era uma terapeuta ayurveda, que tratou de uma doença autoimune, fora, na Índia. E ela foi, naquela época, a pessoa que cuidou da minha saúde, porque a medicina moderna não tinha parâmetros para cuidar de mim. Se eu tomasse pílula, por conta da endometriose, eu piorava o quadro do meu seio, do nódulo do meu seio. Então, assim, o médico do mastologista não conversava com o ginecologista. E eu era a única, não tinha como me dividir. Eu tomava ou não tomava pílula? E toma ou não toma? Aí ficou naquela. E aí fui parar na medicina ayurveda, que é uma medicina indiana, tradicional, na Índia. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente. Até que eu fui estudando, fui fazendo novos cursos na área da alimentação. Fiz plant-based da Universidade de Cornell, me pós-graduei em Ayurveda, fiz vários cursos, inclusive fora do país, na Índia. Não cheguei aí à Índia, mas fiz online com os Vaidyas, né, de lá, que são os médicos. Estudei doenças metabólicas em Harvard, e eu falei, gente, eu tô com um currículo maravilhoso, mas não posso atuar. E eu falei, bom, tá na hora de estudar nutrição. Então, eu lá, no final da minha aposentadoria, que eu já era professora, né? Trabalhava como professora, coordenadora de inglês. Eu resolvi mudar minha vida, dar um novo rumo. Mudei minha alimentação, melhorei. E, a partir disso, eu engrenei a minha vida toda na parte da nutrição. Então, eu me sinto assim, como uma dívida de gratidão, trazer hoje para o pessoal aqui do podcast, do Bora Falar, tudo que eu experienciei enquanto pessoa, e hoje vivo enquanto profissional. Trazer à tona a consciência das pessoas para que elas entendam de tudo que acontece dentro da nossa sociedade como um todo, porque as pessoas estão ficando doentes, né, Silvia? É verdade. Então, a gente tem uma previsão de 704 mil pessoas morrendo de câncer em 2025. Por mês. E é um absurdo. Eu te falo aqui, a gente estava conversando antes, eu sou paciente da clínica Take Care, da Silvia Lagrota, da Joana Quen, e a Jaque também atende lá, né, clínica lá. E a gente estava conversando sobre, desde que eu comecei a estudar, né, eu tive a oportunidade de fazer com a Silvia Lagrota online, na turma dela, um estudo sobre a medicina do estilo de vida. Assim, eu sou uma pessoa que luto com a obesidade, né, contra a obesidade. A gente estava conversando sobre a questão, não tenho compulsão alimentar, mas eu tenho a compensação alimentar. Eu joguei meu beach tênis, eu joguei meu tênis, gastei 1000 calorias, então eu vou tomar um açaí. Aí o açaí que eu tomo tem mais caloria do que eu gastei aquele dia. Aí a balança, ela não mente, né? Você come X calorias e você gasta X, ou você engorda, ou você emagrece, ou você estabelece ali o 0 a 0, né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma paciente da Take Care e sou uma pessoa que tenho cada dia mais a preocupação de me cuidar, de trabalhar questões psicológicas mesmo, né? Que aí a gente vem carência, vem o lado da sombra que todo mundo tem. Eu acho que a gente tem que aqui falar, não dá pra gente glamorizar a obesidade, não dá pra gente dizer que, mas é tão gostoso comer um sanduíche. Sim, mas qual é o preço de comer esse sanduíche? E o que é ser gostoso, né, Jaque? Eu acho que passa por aí, por comida de verdade. E só para dizer, esse documentário, ele foi lançado em 2017,
Ele tá disponível na Netflix para você que quer assistir. Você sabe, aqui tem spoiler, tem que ter, senão a gente não conversa. Mas todo mundo me fala, você fala que tem spoiler, eu assisto o podcast e aí dá mais vontade de assistir o filme. Então, assistam, né, Jaque? Verdade. Necessário É necessário saber sobre a indústria. A sinopse do documentário é que o cineasta Kip Anderson descobre o segredo para prevenir e até reverter doenças crônicas, investiga por que as principais organizações de saúde do país, dos Estados Unidos, não querem que as pessoas tenham acesso a isso. Então, assim, eu vim propositalmente com a blusa do beach tênis à Praia do Brasil, que é um documentário que está disponível também para vocês assistirem no YouTube, na N Sports ou na SUC Produções, no canal da SUC, que fala sobre... além de ser um documentário, fala sobre um estilo de vida. Exato. Porque o beach tênis é um estilo de vida e ele corrobora também com a questão dos pilares da medicina do estilo de vida, onde a atividade física está ali bombando, né? É sono, atividade física, combate ao estresse, alimentação, implanta. Conta pra gente aí tudo e junto com o documentário. É tanta coisa pra falar que eu acho que em 40 minutos vai ficar curto. Não, mas vai dar. Mas a gente pode tentar. Eu penso assim, Silvia, saúde... É muito importante, mas a falta dela é muito lucrativa. É polêmico. Eu vim fazer polêmica hoje aqui, tá? Faça. A gente precisa... Essa polêmica ela é necessária. Exatamente. Mas eu gosto que as pessoas... Meu intuito é que as pessoas pensem a respeito. Porque quando a gente pensa a respeito de saúde, a gente pode desbravar novos mundos. E a gente não tem que ter medo de encarar vislumbrar novas possibilidades. Tá aí a minha carreira que voltou, né? Que veio à tona no auge dos meus 50 anos. Então, hoje, com 52, né? Tô aí com uma nova profissão, mas com 49, eu falei, eu estudo, não estudo, faço. Então, a gente tem que entender do que a gente está falando para poder a gente tomar a rédea da nossa vida. Então, quando eu fui ver sobre escolher a série, o documentário, na verdade, para a gente colocar aqui em pauta, eu fiquei na dúvida se eu colocaria que é Como Viver 100 Anos, ou se eu colocaria esse. Porque Como Viver 100 Anos ele é importante porque ele fala justamente de todo esse movimento de prevenção da saúde, que é muito mais barato e é muito mais interessante você prevenir do que você remediar. Sim. Né? E então eu falei, poxa, vou tocar, não vou tocar nesse assunto, mas aí, reassistindo aos dois, eu cheguei à conclusão de que essa polêmica valia a pena a gente tocar, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente sabe, e por experiência própria, como eu contei para vocês previamente, a gente consegue reverter muitos quadros de saúde, obesidade inclusive, né? Quando a gente fala de doenças não transmissíveis, a gente praticamente está falando de doenças que poderiam ter sido evitadas. Tá? Então, a gente está falando aqui de pressão alta, obesidade, diabetes, até câncer, né? Essas doenças, elas não são um agravo daí para o final da vida. A gente sabe que, por exemplo, o câncer é uma mutação genética, mas qual a porcentagem que a gente tem dentro do estilo de vida que vai corroborar para isso? Sim. Né? Total. Para esse gene que você tem ser ativado. Sim. Então, eu vim falar hoje de uma coisa que provavelmente nem você e nem quem está ouvindo a gente ou assistindo já ouviu falar, que é um estudo que foi o maior estudo da história do planeta em termos de tempo, número de pessoas e abrangência e relevância de estudo, que é o estudo China. Você já ouviu falar dele? Nunca ouvi falar. Tá vendo? Me conta agora, a gente quer saber, né, gente? Então, esse estudo, gente, durou 12 anos. Foram cientistas da Universidade de Cornell e Oxford que se juntaram. Acho que também teve um pessoal da medicina preventiva chinesa. Então, eles se juntaram para fazer um estudo com pessoas sobre as zonas azuis. Pessoas com a idade avançada, né? Com saúde, idade, longevidade. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram 880 mil pessoas. Foram 880 mil pessoas estudadas ao longo de 12 anos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Avaliando o estilo de vida, alimentação, propósito, fazendo o acompanhamento dos exames séricos de sangue, né? Durante 12 anos.
E o que eles perceberam? Que essas pessoas viviam mais tempo. E o que fazem? O que comem, o que bebem, né? Onde vivem de vivem, quê? né? Não é sexta-feira no Globo Repórter, gente. Pois é, e aí eu te pergunto, sabendo dessas respostas e sabendo de um estudo de tão relevância, de tanto tempo, por que esse estudo não está sendo divulgado? Por que ninguém fala desse estudo? Porque tem interesse. E é o que o documentário mostra lindamente. É um documentário, é importante a gente falar que é em primeira pessoa, né? Ou seja, o documentarista, ele tá ali na frente das câmeras, ele é o personagem, ele vai atrás, ele cutuca. Aquela entrevista que ele faz com aquele, senhor da Sociedade Americana de Diabetes, gente, aquilo no site, morrer, né? os alimentos que eles propõem como dieta, que fazem pessimamente para nossa, não faz nem mal, faz pessimamente para nossa saúde, e ele falando sobre a dieta e o homem simplesmente levanta e perde. Aí você vai olhar os patrocinadores da associação. Exatamente. É McDonald's, aonde uma associação pode ser levada a sério, desculpa, se ela aceita esse tipo de patrocínio, já que eu te pergunto. Exatamente isso. Então, o que acontece? Esse documentário, ele vai trazer à luz essa ideia do estudo China. Porque o que eles descobriram nesse estudo China? Que uma alimentação que é baseada em plantas, por isso o nome é Plant-Based Diet, que é onde eu também tenho uma especialidade, né? Ela promove e reverte saúde, principalmente daquelas doenças não transmissíveis. Diabetes, câncer, pressão alta, obesidade. Então, assim, e além de tudo, ele apresenta, justamente como eu falei antes, né, dessa questão do lobby dessa indústria que patrocina associações. E aí o que acontece é que eu fui dar uma olhada, me deu uma curiosidade, né? Eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada se aqui, nas nossas associações, eles falam alguma coisa sobre a alimentação. Né? Olha, Silvia, eu pesquisei no INCA. Eu trouxe uma colinha aqui, tá? Sim, fica à vontade, eu imagina. pesquisei no INCA. Eu pesquisei na Sociedade Brasileira de Carcinologia, de Cancerologia, perdão. Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu pesquisei em algumas sociedades para ver se tinha alguma coisa do tipo receitas ou alguma instrução em relação à dieta, né? A dieta, ao que seguir, né? É o que seguir. E assim, as diretrizes são muito clínicas. Na verdade, as diretrizes falam muito mais para profissionais de saúde do que para a própria população. Entendi. Se amanhã você for uma pessoa que tiver algum tipo de problema como esse, e você buscar uma associação dessa, provavelmente você não vai ter muito claramente essa resposta. Entendi. E a única que fala um pouco mais, muito assim, superficial, é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que ela fala para evitar, né? Quer dizer, evitar não. Ela fala orientar um padrão alimentar saudável com quantidades adequadas de macro e micronutrientes e fontes alimentares de origem animal e vegetal, mas preferencialmente com padrões vegetais. Então, toca um nesse assunto de leve, né? De leve. E o INCA também faz uma menção. Ele fala para evitar os corantes artificiais. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da gente conversar no cafezinho, põe açúcar, não põe açúcar, nutri... usa açúcar, não usa açúcar. Eu te perguntei, eu falei, você vai tomar o café sem açúcar, tem certeza? Aí você falou sim, eu falei, é minha meta, eu ainda tomo com adoçante. Fala sobre o adoçante, então, já, que é importante aí isso. Eu acho que o curioso é que a gente pode exemplificar agora ao vivo, aqui no ar, justamente sobre o que o lobby da indústria faz com a gente. Sim. Tá? Eu falei, eu realmente não uso açúcar, por opção. Aí você falou, eu uso adoçante. Ai, meu Deus, vai dizer que adoçante é pior do que açúcar? Eu falei, dependendo do adoçante, sim. Aí a gente tá com uma marca aqui, que eu vou tampar. Ninguém quer processo. Ninguém quer processo. Essa marca aqui vende um produto. Sim. Né? E eu falei pra você, vou falar isso no ar. Sim.
Só que o que acontece? Você comprou achando que era estévia, não foi? Foi. Porque tá escrito aqui, ó. Tá escrito. Com estévia. Com estévia, tá Mas escrito. aí, lá em letrinhas menores, ali embaixo... onde eu não enxergo? Onde ninguém enxerga, nem eu, porque eu sou enxergo porque eu tô de óculos, tem assim, contém edulcorante, ciclamato de sódio, sacarina sódica e glicosídeos de ceviol. Aí tudo bem. Mas ele é ciclamato de sódio, que é o produto que tem primeiro. Depois ele tem sacarina sódica, que é o adoçante que tem em segundo. E em terceiro lugar tem a estévia. Ou seja, você não está tomando estévia pura. Sim. Mas você comprou esse adoçante achando que você estaria... E custou pela estévia, que é o mais importante ser dito, né? Está tomando um adoçante de segunda. Sim. Que não está mais recomendado pela OMS. Sim. O INCA, inclusive, se você abrir lá o site, vai estar escrito para evitar esse tipo de adoçante. Mas você foi induzida ao erro. Com certeza. E o que é melhor fazer demais. nesse caso? O que a gente no faz? No caso, é melhor... sem açúcar, sem nada? Não. Melhor açúcar é 0 açúcar. Certo. Açúcar ele puro. Não tem nenhuma necessidade na nossa vida. Foi uma construção da indústria, né? Tanto é que eu não tentei fazer um livro de receita de doces sem açúcar, da época da sua bisavó, talvez, mas foi muito difícil encontrar, porque todas elas têm açúcar. Claro, não tinha... Enquanto e patrocinados pela marca de açúcar, lógico. Exatamente. O açúcar em si, ele nem é tão problemático. E aqui, no Other Health, eles mostram isso, inclusive, que eles curaram uma diabetes. Teve um estudo na década de 40, que eles conseguiram reverter a diabetes utilizando apenas carboidratos, frutas e o açúcar branco. Curar a diabetes. Nós estamos falando o que todo de mundo fala diabetes. que é doença crônica, que não tem cura e etc. Exatamente. Ou seja, a alimentação é capaz de reverter isso, esse quadro. Inclusive, o Dr. Neil Barnard, que está no episódio, ele tem um livro escrito Como Reverter o Diabetes. Está escrito, está publicado, né? Está publicado. Gente, esse documentário é muito interessante. E aí, Silvinha, esse lobby que a gente viu agora que acontece, ele acontece todos os dias. E o que está mais me assustando também, é um outro assunto que eu falei para a gente trazer aqui como polêmica, é que as indústrias de suplemento, de alimento, estão comprando os profissionais de saúde. Então, eu tenho um produto, eu sei que você é um profissional de saúde. Sim. E aí eu entro em contato com você, e aí você tem um cupom de desconto, no qual esse cupom de desconto te reverte valores pessoais caindo na sua conta. Tipo tigrinho. Cada compra que vem, mas você isso ganha não é um percentual. Antiético, Jaque? Isso é proibido. Então, se a pessoa conseguir provar, pelo acontece conselho. o quê? Ele perde o... Na verdade, eu estou tocando num assunto complicado. Sim. Tá? Eu não posso afirmar. Claro, lógico. Mas eu posso dizer para você o que aconteceu comigo. Porque eu já tive gente da indústria de suplementação me procurando e me oferecendo. Um esquema bem similar, inclusive, ao de pirâmide. Quanto mais você conseguisse vender para os seus pacientes, mais eu ganharia. Mais você ganharia. Quanto mais pessoas eu colocasse sobre meu guarda-chuva, mais eu conseguiria ganhar dinheiro. E isso acontece de montão. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que o profissional que você segue, o profissional que você ouve, ele vende o quê? Isso aconteceu há pouco tempo. Eu gostava de uma nutricionista, seguia muito ela. E ela começou a aparecer bastante para mim e coisas bacanas, interessantes, porque eu sabia que ela estava falando de coisas ali que eram interessantes. Do dia para a noite, ela falou, gente, eu uso suplemento X. Se vendeu, né? Mas a pessoa nutricionista usa tanto suplemento, ser chique, ser saudável não é usar suplemento. Se você quer ter uma saúde, você tem que realmente trabalhar em cima do que você está comendo, né? Observar. Ela, como nutricionista, não consegue dar conta desses micronutrientes. Aí, sabe o que aconteceu, Silvinha? Não. Começou a vender. Então, esse... É a ganância, né, Jaque? É a ganância, cara. É bem
É bem E bizarro. o filme deixa isso claríssimo. Exatamente. Assim, não deixa dúvida nenhuma. Eu gosto de trazer algumas informações. O documentário aborda, ele explora o impacto do consumo de alimentos de origem animal na saúde. Ele critica as empresas de carne e laticínios. Ele comenta, né? A gente já falou sobre isso, associação de doenças crônicas estão ligadas, obesidade, hipertensão, etc. Eles apoiam empresas que prejudicam, que acabam com a sua saúde, apoiam essas associações. Ou seja, qual é a confiança que você tem? Nenhuma. Zero, não tem credibilidade. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha... você foi meio que prova disso. O veganismo, ele é uma forma da gente evitar a doença mesmo? Então, vamos lá. Eu sou de uma linha meio budista, né? Eu sou budista, na verdade. Estudo a filosofia indiana, trabalho em cima do yoga. Então, eu acredito muito que o caminho do meio é o melhor caminho sempre. E que a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo e as nossas demandas. Nós temos necessidades alimentares e emocionais. E quando a gente consegue dosar isso e encontrar o equilíbrio sobre isso, essa é a melhor dieta. Essa é a melhor dieta, tá? Mas o que se sabe a respeito disso em termos de ciência, né? Eles falam sobre muito o consumo da carne, né? E dos laticínios, e do quanto as descobertas da ciência trouxeram à luz que o consumo desenfreado desses laticínios e dessas carnes, provocam, o prejuízo que elas provocam no nosso organismo. Não é que eu seja contra nem a favor do consumo, não. Eu não como carne vermelha, tem mais de 30 anos. Mas eu abro mão de, eventualmente, comer frango e peixe. Principalmente se eu estou na rua, não tenho o que comer, então eu como alguns crustáceos, peixe e frango. Frango, normalmente eu como em casa, e eu vou explicar por quê. Mas, assim, a gente tem aí, foram 800 revisões, eu estou aqui numa colinha, 800 revisões... Fica à vontade, pega seus dados aí, 800 revisões sistemáticas falando sobre essa questão do consumo da carne, né? Porque, na verdade, o que se sabe hoje em dia? Quem é o verdadeiro causador do diabetes? Todo mundo acha que é o carboidrato, coitado, né? Corta o carboidrato. Virou vilão e a proteína que salva a gente dieta da carnívora. Vida, né? Mas a gente consegue reverter a diabetes, literalmente, com comida. E aí, reduzindo, sabe o quê? Não, nem imagino. Gordura saturada. O grande vilão não é o carboidrato. O carboidrato é ótimo. O grande vilão é você realmente reduzir, veja bem, porque a gordura saturada ela é importante. Então, por isso que eu falo, não precisa tirar a carne da sua vida, mas você tem que olhar para o quanto você está colocando de gordura saturada na sua comida. E aí, quando eu falo de gordura saturada, eu estou falando dos laticínios e da carne, que é o que ele apresenta lá, né, no conteúdo. E eles falam do queijo também, né? Exatamente, é aí que eu quero tocar no assunto, né? E aí, quando a gente fala de gordura saturada, a gente basicamente, estou eu aqui parecendo sutiã. Não dá nem para ver, seu cabelo está tampando. Está tampando. Quando a gente fala de gordura saturada, a gente tem muito mais gordura saturada dentro do queijo do que na carne propriamente dita. E qualquer queijo, aquele que a gente fala, sabe aquele queijo branquinho, Paraná? tal do Minas? Sim. Minas Frescal. Não pode. Sabe quanto... Agora você me matou, que eu sou mineira, pense. Então, penso. Já tô triste. Penso, mas olha lá. Tudo que tem excesso tem problema. Tudo que tem a menos tem carência. Faz sentido para você isso? Com certeza, lógico. Então, quando a gente come um queijo Minas, 100 graminhas de queijo Minas tem 11,9 gramas. 11,9 gramas de gordura saturada. Uma carne, 100 gramas de carne, tem 4,4 gramas de gordura saturada. Nossa, então o queijo tem muita gordura Muita gordura saturada. Aí você deixa de comer o açúcar, deixa eu virar seu microfone, Exatamente. que eu tô achando que não tá bom, não. A gente deixa de comer o açúcar, botando ele de vilão e etc. Exatamente. E tá lá comendo queijo, tá mandando comendo pra queijo. dentro a gordura. E você já percebeu que os grandes chefes, os grandes restaurantes, tudo você põe queijo? Tudo.
Tudo você põe queijo. É indústria mesmo. Mas também a questão do laticínio é muito pesada, né? O laticínio é uma delícia. Eu sou uma rata, uma queijeira, amo. E quando eu fiquei doente, foi engraçado, porque na nutrição, na medicina Ayurveda, eles falam que a combinação do laticínio com a proteína não é adequada para a digestão. Ela é muito pesada para a digestão, que ela é uma combinação incompatível, e tem até nome isso, Virudahara. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, bom, então vamos tirar. E na época que eu me tratei, eu não estudava nutrição. Sim. E realmente eu falei, bom, se não é para combinar, não vamos combinar. Eu comia queijo todos os dias, em muitas quantidades. Tirei o queijo da minha vida, passei o queijo só para o final de semana, em eventualidades. Nem preciso dizer para você que eu melhorei, porque eu tô aqui hoje contando a história, né? Com certeza. Mas hoje, como nutricionista, eu olho para esse conceito e entendo. Porque se eu misturo o laticínio, a gordura saturada do laticínio, mas a gordura saturada da carne, e eu como os dois juntos, eu tenho um teor de gordura saturada muito maior. E gordura é pesado para a gente digerir. Então, por isso que essa é eles chamam de uma combinação incompatível. Só que quando você olha para o prato das pessoas que estão numa praça de alimentação, é todo mundo colocando queijo o tempo todo em cima da comida. Todo mundo. Né? Então, esse documentário, ele chama atenção para isso, né? E chama a atenção, eles prezam realmente o uso do plant-based diet, que não tem muito a ver com veganismo. Me explica o que é essa alimentação baseada em plantas. Essa alimentação baseada em plantas, como o nome já fala, ela é baseada, ou seja, um grande percentual do seu prato tem que conter alimentos de origem vegetal. Certo. Muito se fala hoje sobre proteína, né? Proteína, tem que ter proteína. E eu whey protein o tempo inteiro. Depois eu quero que você me diga sobre isso. Eu te falo. A proteína, ela realmente é extremamente importante e a gente tende, com o passar do tempo, consumir menos proteína do que a gente deveria. A gente tem que realmente dar uma olhada para isso. Mas não necessariamente precisa ser a proteína animal. A gente pode ter uma proteína vegetal. Até porque a gente precisa, em termos de saúde, muito mais de fibras do que de proteína. Quando você fala de proteína de carne, você tem a proteína, mas você não tem a fibra. E o arroz e feijão manda a fibra que a gente precisa. O arroz e feijão, Silvinha, ele é completo em todos os aminoácidos que a gente precisa. Obrigada, Silvia Lagrota, esse é o ensinamento dela. Exatamente. A combinação das leguminosas com os cereais faz com que todos os aminoácidos essenciais, ou seja, que a gente precisa catar, né, estejam presentes na nossa vida. Sim. E eles é que vão promover o crescimento do tecido, da proteína, né, do tecido muscular. Então, quando você mistura aí um grão de bico com centeio, com cevada, com quinoa, né? Um feijão com a chia, ou quando você bota uma semente de abóbora em cima do seu prato, uma semente de linhaça triturada em cima do seu prato, você consegue, provavelmente, num padrão de prato brasileiro, ter todos os aminoácidos que você precisa. E aí tem a galera da carnívora que fala, não, mas aí não tem todos os aminoácidos. E o B12, todo mundo fala B12. Realmente, a B12, se você não fizer consumo de carne, você tem que repor. Fazer uma reposição. Isso aí a gente não tem como fugir. Mas uma dieta bem equilibrada, eventualmente, o que o vegano vai se beneficiar? De creatina, que não tem na carne, né? E que ele vai usar uma que é a base de giz, né? Que é a nossa, que a gente hoje usa. A sintética, que faz um papel bom, mesmo sendo sintética. E a B12. Então, a plant-based, voltando ao teu questionamento, a plant-based e o veganismo, eles são muito próximos, mas o veganismo diz exclusão total de qualquer origem animal. O plant-based já te fala, ok, você fazer o consumo, desde que seja pequena porção. Nada de excessos. Não todo dia, tipo, uma vez por semana você come a sua carninha ali, mata a sua vontade, ou vai num churrasco no sábado e o resto da semana não come. Porque o veganismo também tem a ver com o conceito, né? Não é só a questão da alimentação. Né? Na verdade, é o cuidado com a vida animal, a não associação à e uma outra crueldade coisa também, animal, né? Silvinha, que é muito importante, é que a gente pensar que o animal é um ser vivo. Ele adoece como nós adoecemos. Lógico. Então, em
média, eu estava vendo no documentário, eles falam, minha cola não tá por aí em algum lugar, mas eu acho que um animal tem uma lista de 450 remédios que esses animais podem tomar. Além de tudo, antibiótico. Você acha que o bicho não tem câncer, não tem tumor? Claro que tem. E o que você faz com a parte que tem o tumor, rasga, joga fora e o restante? Abate o bicho inteiro ou reaproveita? A gente não tá lá para ver. Eles mostram no documentário uma coisa, inclusive, que é bem assim, difícil de assistir, aonde os porcos, né, naquela fazenda de porcos, que os vizinhos são entrevistados e as pessoas não conseguem sair de casa pelo odor que tem o local, né, o ambiente. E olha que é um ambiente aberto, a gente tá falando de fazenda, hein? Não tá nem falando de um lugar fechado. E aonde aquela senhora fala sobre os porcos doentes, e aí mostra depois no abatedouro, na produção de carne suína, com pus, eles fazem assim e sai aquilo dá vontade de separar e falar, meu Deus do céu, eu nunca mais como carne de porco na minha vida. E só que assim, Jaque, a gente também fica num lugar que eu quero te perguntar sobre. Uma semana o ovo é vilão, na outra semana o ovo é o mocinho. Como é que a gente fica nessa vida? Me ajuda. Claro, Ajuda foi o que eu te falei lá casa. no começo, né? A intenção é justamente gerar dúvida. Eu como ovo, eu não como ovo. O leite inflama. O leite vegetal glúten, eu posso? Isso é uma pergunta pessoal. Pode ou não? Pode, você pode então tá tudo. bom. A gente pode tudo, Silvinha, desde que tenha uma dieta calculada, personalizada para tua necessidade. A gente pode tudo, tá? Inclusive o leite, o pão, o ovo, tudo vale. Porque o que eu falo é um lema meu. Não é sobre o alimento, é sobre quem está consumindo aquele alimento. Eu posso tomar litros de leite e não me causar zero problema. Zero inflamação, né? Mas uma outra pessoa pode, uma mínima xícara, ter um efeito adverso nela. Sim. Complicado. Porque não é o alimento em si. Quando a gente isola o alimento e estuda o alimento, a gente percebe que ele sozinho não tem esse potencial. Mas existem pessoas que estão por trás desse alimento, que já estão com a sua capacidade digestiva precária, sobrecarregadas, né, de processos digestivos não elaborados, não feitos, não metabolizados, que comem em cima daquela comida de novo e sem digerir. E aí a gente já vai com a idade tendo uma hipocloridria, algumas pessoas, que é a falta de ácido gástrico para digerir, e a pessoa vai empurrando comida e vai vendo quando olha já está doente. Então, dentro da ciência, o que a gente sabe hoje, né, desse estudo China? Por exemplo, que o pão, o glúten é importante, que é o maior erro das pessoas é tirar o glúten. Eu tô com probleminha, acho que é glúten, tira o glúten. Não. É muito pior você reverter isso do que você tratar isso, você tirar o glúten para depois você reintroduzir esse glúten que vai fazer falta para o metabolismo da pessoa. É muito pior. Eu não digiro bem lactose. Vamos isolar para entender se realmente... Porque às vezes a pessoa acha que é, mas não é. Né? Então, sentiu algum incômodo, sentiu alguma questão, procura um especialista. Né? Porque hoje em dia você tem muitos blogueiros, né, que fazem esse papel, mas que não estudaram a ciência da nutrição, que não estão ali focados na ciência, nos estudos, né, na robustez desses consensos, né, do que é verdade. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de carne, a gente já sabe hoje que você tem, quando você come uma carne, tem a carnitina, né? Que são as enzimas, são chamadas para digerir, e essas enzimas, elas produzem uma molécula chamada TMAO, TMAO. E esse TMAO, ele vai ser o agente que provoca aterosclerose, ou seja, entupimento das artérias. A pessoa até emagrece, sim, mas à custa de quê? Então, o excesso da carnívora, né, vai trazer esse malefício e as pessoas não estão cientes disso. As pessoas reproduzem conceitos que viraram em algum momento verdade e as pessoas seguem.
E tem outra coisa também, né, Jaque? A gente tá num mundo que é tudo aqui e agora. Eu não levei 1 ano, 2 ou 3 para que minha barriga ficasse grande. Foram muitos anos. Foram escolhas erradas, equivocadas e que provocaram esse sobrepeso. Não adianta eu querer hoje pegar uma caneta, que a gente não pode dizer o nome, e tacar na barriga. Ela adianta. Eu já fiz uso dessa caneta. Eu eliminei 18 quilos em 7 meses. E quando eu parei de usar, porque não dá para usar o resto da vida, o que aconteceu? Voltou 25 tudo. quilos vieram embora, que é o que eu estou hoje lutando para cair fora daqui, de uma forma saudável, sem pressa, lentamente, no sentido do jeito certo, através da medicina do estilo de vida, né, ali na Take Care, onde cuidam de mim. Isso. Então, não é uma coisa que vão ver assim, se eu emagrecer 90 quilos agora. Não é assim, nem a Silvia, nem a Joana, nem o Joaquim, nem ninguém. Porque esta não é uma forma saudável de se tornar uma pessoa magra. E outra, magreza não é saúde, né? Exatamente. É um outro equívoco que as pessoas têm. Fulano é magro. É igual falar que a pessoa gorda é feia. Não, beleza é uma coisa. É isso aí. Obesidade é outra. Porque tem gente magra feia, não é verdade? Então, assim, são muitos equívocos misturados, assim como tem pessoas né? com corpos mais avantajados, obesas, que são lindas. Exato. Exatamente. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho importante essa tomada de consciência da necessidade de ser acompanhado por um profissional que realmente estude, esteja conectado. Não é conectado ser blogueiro, não. Exatamente. É conectado de uma forma... Consciência, né? Com consciência, sabendo a comunicação que ele está exercendo com o seu paciente, sabendo que cada um é um universo. Exatamente. O meu universo é uma dieta vai servir para mim, não vai servir para o outro, não vai servir para o outro. E eu acho que isso é ter realmente responsabilidade, que é o que vocês da saúde, né? Todos os profissionais da saúde juram quando se formam, né? Eu estou aqui para cuidar do meu próximo. Eu escolhi essa área para isso. E é o que a gente estava falando sobre a ganância. O documentário aborda isso brilhantemente e faz com que a gente pense. E o que é legal é que a gente vê no documentário, vai um spoiler aí, esse é grande, que as pessoas que foram entrevistadas no começo do documentário, que estavam doentes, tomando milhões de pílulas, etc., depois de mudarem as suas dietas, elas conseguiram benefícios. Aquela moça lá no andador, uma moça, 61 anos. 61 na hora anos. que eu Podia olhei, estar jogando beach tennis com a gente. Podia estar jogando beach tennis com a gente, com certeza. E eu vou aqui replicar uma fala da minha senhora mãe, que está completando 90 anos no dia 1º de maio. Opa. Graças a Deus, saudável, consciente, uma mulher ativa. E ela sempre me falou, minha filha, sabe qual é o segredo da dieta e de eu ter o mesmo peso a vida inteira? Eu sempre escolhi a escada ao invés do elevador. Eu sempre escolhia ir a pé do que de carro. E eu sempre faço o prato uma vez só, dividindo fruta, verdura, legumes. Ela come carne, mas não come muito, come pouco. E ela, depois do almoço, tem que ter uma fruta de sobremesa. Sábia. Ela fala, é isso, você come o que você quiser, isso, de maneira contida, em pequena... Então, assim, é um exemplo que eu tenho em casa. Eu tô lutando, tá, dona Dice? Um beijo pra senhora. Dona Dice, tá de parabéns, hein? Ela é um exemplo. E é um exemplo de exercer a medicina do estilo de vida sem a gente dar esse nome na época, né? Hoje eu tenho essa consciência através da Silvia e da equipe dela, mas eu não tinha isso. Então, assim, eu vou fazer com você agora um bate-bola que a gente brinca aqui, que ele se chama Bora Falar Rápido. Bora. Que é o isso e aquilo, né? Que a gente fala. Dá tempo para falar da caneta? Claro, eu acho que fale agora da caneta. Eu não sou contra o uso da caneta, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Quem faz uso da caneta tem que estar acompanhado de um profissional de saúde, porque normalmente quando a gente emagrece, a gente perde massa muscular. E isso, a gente já sabe, hoje a ciência já sabe, quem não tem músculo não tem saúde. Então a gente tem que tomar conta para que a massa muscular não seja perdida. Porque depois, para recuperar, principalmente quando a gente tem mais idade... É mais difícil, eu digo, né? 40 a mais, não é mais idade tipo vovô, vovó. 40 a mais, ganhar massa magra é mais difícil do que a gente pensa. E uma segunda coisa é que, como é uma coisa nova, esse estudo, né, esse uso dessa caneta para fins de diabetes que acabam sendo utilizados para fins de emagrecimento, a gente não sabe exatamente como que ela age dentro da microbiota.
Então, quando você tem uma alteração do padrão, a gente não sabe a longo prazo, porque elas constipam, né? Já percebeu? Sim. Constipa, uma das coisas é isso. E quando você tem essa retenção dessa e uma dor de cabeça insuportável. Tem pessoas que têm efeitos insuportáveis, bem severos. E essa constipação, quando você retém esse produto dentro de você, a gente sabe que isso a longo prazo também é um problema. Então, ainda não há estudo suficiente para a gente falar sobre esses efeitos intestinais. Uhum. De que é seguro fazer a utilização dessas canetas. Seguro em termos de saúde, mas não sabe o que vai ter o efeito colateral que tudo tem. Exatamente, ainda não sabemos. Todos que estão usando agora saibam que estão sendo cobaias. Cobaias, sim. Jaque, muito obrigada. Tá trazendo vida pra gente, luz, informação, e a informação é a maior arma que a gente pode ter. Sem dúvida. Né? Meu lema é nutrição com ciência. E esse consciência é junto, onde tem o com M e ciência com letra maiúscula, porque consciência das coisas, olhando para a ciência, a gente consegue trabalhar a nossa consciência e a nossa opção de escolha, né? A gente tem que ter opção e saber o que a gente está escolhendo na hora de olhar um rótulo, escolher um produto. Se a gente não souber, a gente está escravizado. Perfeito, é isso mesmo. A gente falou aqui, né? Estamos falando, na verdade, ainda sobre o documentário, What the Health, e que em português tem uma tradução muito engraçada, que Raio de Saúde, eu achei a tradução. Ele faz um trocadilho com hell, né? What the hell, que diabo. Ou seja, que diabo é esse? Que diabo de saúde é essa, né? Exatamente. E é o que eles falam e realmente eles estão cobertos de razão. Bom, então a gente vai fazer agora, achei a minha ficha. Sou idade da pedra, tô na ficha ainda. Mas eu adoro aqui. Olha eu no papelzinho. As duas aqui. Olha, eu vou fazer com você agora o Bora Falar Rápido. Bora Falar Rápido. Então, eu vou te fazer um questionamento, você vai falar se é isso ou se é aquilo, tá? O documentário defende uma dieta baseada em isso, alimentos de origem vegetal, aquilo, alimentos com proteína animal. Isso. Vegetal. Segundo o filme, o consumo frequente de carnes processadas pode ser associado a isso, maior risco de doenças crônicas, aquilo, melhor desempenho físico. Isso tá doenças com tudo, crônicas não transmissíveis, cardiovasculares, obesidade, uma infinidade de problemas. Olha, só coisa boa, né? Só que não. As grandes organizações de saúde são retratadas como isso, parceiras transparentes da indústria alimentícia, aquilo, influenciadas por interesses comerciais. Aquilo, né? Infelizmente, que triste, né? Que triste. Infelizmente, que triste mesmo. E para terminar, o documentário propõe que mudanças na alimentação podem, isso, ajudar na prevenção e até reversão de doenças, aquilo, ter pouco impacto na saúde a longo prazo. Isso. É isso. Gente, acreditem, alimentação cura. Hoje, infelizmente, os médicos que se formam não têm a nutrição na carreira. Deveria ser uma cadeira dentro da formação do médico, né? E eu cansei de chegar paciente para mim falando, meu médico me pediu para comer isso e aquilo. E, assim, alguns até acertam, outros não acertam. Então, deixa a nutrição com o nutrólogo, com o nutricionista, né? Ou então, revejam por que não existe nutrição na carreira médica. É um bom questionamento. Por quê, né? Por quê? Por quê? Se o alimento é o que cura. Verdade. Né? E no começo do documentário tem uma frase maravilhosa, né? De um filósofo, eu não vou lembrar agora qual dos filósofos famosos que diz que a sua saúde está no alimento e o alimento faz a saúde. Não, do remédio. Que o alimento seja o remédio e o remédio seja a sua cura. Seja a sua cura. Já começa o filme com essa frase. Hipócrates, isso mesmo. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a Jaque por você ter vindo. Foi muito importante, esclarecedor. Eu acho que a gente tem o audiovisual tem essa obrigação, sabe? Esse compromisso de falar com as pessoas sobre temas sensíveis, sobre temas divertidos e importantes e relevantes, como a gente tratou hoje, né? Eu estou aqui esperando a Silvia Lagrota para falar das Zonas Azuis, que é um Vem primeiro, hein?
que é um documentário maravilhoso que também está na Netflix. Já fica a dica para você. Super vale a pena. Super vale a pena, onde você entende um pouco sobre o estilo, a medicina do estilo de vida. Isso. E eu vou trazer, a Silvia ainda vem aqui. A doutora Silvia foi responsável, na verdade, por toda essa mudança. Foi ela que me encorajou a olhar para o meu propósito de vida, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? E me fazer ver que eu não estava feliz mais na profissão antiga, que aquilo já não dizia mais a minha alma, né? Então, essa mudança teve total responsabilidade dela também, né? Porque ali eu vi que eu precisava falar de saúde para as pessoas. Claro. Uma vez que eu fui beneficiada, né? Lógico. E essa coisa, deixar a pessoa consciente. Eu fiz um Reels há pouco tempo sobre o Gatorade, falando sobre os aditivos que continham no Gatorade, e é impressionante que eu via ali, a visualização tá bem grande, mas eu vi pessoas ali, como quem dissesse, que isso, que besteira, aditivo não vai matar ninguém, a grosso modo, né? Sim, falando claro. assim. E não é sobre isso, é sobre realmente o nosso poder de escolha de tirar de circulação uma coisa que já se sabe por X e Y. Que te faz mal, que te faz mal à saúde. Claro. Então, enquanto o corante caramelo 4 estiver sendo vendido no Brasil, não quer dizer que está vendido porque é bom. Está vendido porque a gente tem falhas na nossa... Olha eu de novo aí falando sobre polêmicas. Na nossa fiscalização, existem interesses por trás disso. Porque em outros países mais avançados, eles já estão fora do baralho. Mas foi o que a gente começou o podcast falando. Exato. As associações têm como patrocinadores essas indústrias que não produzem alimentos saudáveis. E, mais uma vez, é um caso, né? Eu quero te agradecer, Jaque. Muito obrigada por você ter vindo. Eu te agradeço a oportunidade de poder trazer saúde para as pessoas e abrir a consciência e gerar polêmica, né? Porque é isso que importa, né? A gente precisa dessa polêmica porque faz a gente pensar. Vão olhar e vão pensar a respeito, exatamente. Né? Minimamente, né? Gente, sigam a Jaque agora para mais informações sobre o trabalho dela, que é sensacional. @jaquelinealac.nutri. A gente colocou no começo do podcast, estava no vídeo, e eu repito aqui, Jaqueline Alac, HALACK.nutri. jaquelinealac.nutri. Corram lá. Se você já me segue no @SilviaSpolidoro, você entra lá que você vai encontrar a Jaque, porque vai ter muito material dela, divulgação do podcast, e você precisa encontrar esta mulher. Silvinha, eu que agradeço demais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que você consiga falar realmente sempre do que é bom, do que é divertido, mas também te agradecer por você abrir espaço para a gente trazer um pouquinho desse olhar sobre a saúde, que é tão importante, né? Com certeza. Sem saúde, a gente vai falar como? Não fala. Não fala, né? Não fala, não ouve, não nada, porque a gente não fica mais aqui, a gente vai para outro lugar. Pode ser melhor? Informação Pode ser melhor. Liberta, né? Eu sempre falo, informação liberta, gente. Exatamente. E você que ficou comigo até agora, eu te agradeço também. Já sabe, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado toda quinta-feira, olha o ato falho, toda quinta-feira, 6:30 da tarde, acompanhar com a gente um conteúdo novo. Eu quero agradecer a Moringa Escovaria, que é uma das minhas apoiadoras, a minha amiga Mariana, que cuida aqui do Visu, me deixando sempre assim, preparada para as gravações e preparada para a vida também. A Moringa, tá aqui o @ da Moringa, _barra, é um local onde você encontra não só esse aspecto da estética, de cabelo, de mega hair, né, que tem até um outro nome agora, eu esqueci, desculpa, Mari, extensão capilar, lembrei. Eles também agora têm manicure, você pode fazer pé, mão, cuidar da sua beleza, porque a gente sabe que sem a saúde não existe mais nada. E a gente se sentir bem por dentro e por fora, melhor ainda. Então, até semana que vem. Bora falar?